Pessoal, beleza? Tô com uma placa Trinity aqui na bancada que tava com erro 0101 e esse erro provavelmente é causado pelas memórias, e aqui no caso não foi, por isso estou fazendo esse vídeo. É bem interessante porque o defeito não tem em nenhum lugar no YouTube se for pesquisar. E aqui no caso vocês podem ver que já troquei aqui os capacitores aqui, ó, tudo marcado aqui. Foi trocado. As memórias também foi trocada. Nada disso que eu fiz resolveu. Esse capacitor também não resolveu. E testando a impedância nesse MOSFET aqui, na saída desse MOSFET aqui, ele alimenta as memórias. E também a energia que vem daqui, das memórias também, que alimenta as memórias, corre também na CPU. Então eu já peguei problema, erro 0101, que era a CPU em curto. Tinha uma impedância baixa aqui. Retirei os MOSFET para ver se era os MOSFET, não era. Era uma placa Corona, então não tem esse fusistor. Aí eu parti logo para retirar as memórias. Retirei as memórias para ver se o curto sumia. Não é o caso dessa placa, é uma outra placa. Só estou dando um exemplo. Retirei as memórias, o curto continuou. Retirei a CPU, o curto sumiu. Então aí testando por baixo da CPU, nos pads, estavam todos em curtos. Testando com os pontos também que ligam no Terra, no GND. Então tava a alimentação que vem daqui, as trilhas das memórias, que corre também para a CPU, tava tudo em curto. Aí beleza, troquei a CPU, resolveu. Agora aqui é quase parecido, porque aqui tinha uma impedância. Aqui a impedância aqui não estava em curto, mas também estava baixa. Testando com o multímetro na escala de diodo, aqui na escala de diodo, ele dava uma resistência aqui, ele não chegava a pitar, mas ele dava uma resistência, uns valores ali de 190. Não é considerado curto, é uma resistência baixa. Testando em outras placas, peguei outras placas lá de sucata e vi que a resistência que dá aqui, que é a alimentação das memórias, testando por aqui, ponta de prova positiva aqui e a outra no GND, normalmente testando aqui dava resistência de 190. E aqui nessa placa, antes de eu consertar, e testando em outras placas, dava resistência de 202. Uma resistência perto uma da outra. Essa daqui estava dando 190 e as que estavam com outro tipo de problema dava 202. Todas deu 202, 205, só essa aqui deu uma resistência de 190. E não saía do erro 0101. Aí aqui eu tirei a CPU, a resistência continuou 190, porque as memórias não era que... Essas são as memórias que estavam na placa. Retirei, foi a primeira coisa que eu fiz. Retirei as memórias, não cheguei nem a testar a impedância. Já fui logo trocando as memórias. Troquei as memórias, o erro continuou. Retirei a CPU. Depois de fazer os testes aqui, ver a impedância, retirei a CPU, a impedância continuou. Beleza, então coloquei a CPU de volta no lugar, mesma. Aqui já são outras memórias, nem parti para colocar as memórias de volta no lugar os originais que estava, porque eu quero resolver do jeito que está assim, sem mexer nas memórias. Aí beleza, fui testando. Então aí no caso aqui eu tirei a CPU, a impedância continuou, troquei as memórias, a impedância continuou aqui,
de 190, baixa. E aí eu fui testando os capacitores aqui, que faz parte da memória. Tem 3 capacitores aqui. E o defeito estava nesse daqui, ó. Porque eu não sei qual é o valor dele, também não sei qual é a impedância certa. Mas se você tiver outras placas aí, você pode comparar. Pega umas 2 placas de sucata, também pode ser, que esteja com ou sem a memória, ou com ou sem a CPU, mas que estejam todos os resistores no lugares aqui e capacitores. Testando, comparando, você pega essa placa que está com defeito e compara. Mede primeiro esse capacitor, vê qual é o valor que vai dar aqui no multímetro. Escala de diodo. Beleza. Compara com a placa que está com defeito. Eu fiz isso. Comparei. Esse daqui deu a mesma resistência. Esse deu a mesma, esse deu a mesma. Os resistores também. Aqui tudo deu igual. Nesse daqui, o único que deu diferente aqui em tudo, o único que deu diferente foi esse capacitor aqui, ó. Aí eu retirei ele. Ele tá aqui. Não sei se vai dar para pegar direito. A câmera não vai. Bom, tá aqui o capacitor. Eu retirei ele. E detalhe que eu testei com o multímetro as 2 pontas aqui. E ele não tá em curto. Ele não tá com fuga. Ele tá bom. Esse capacitor tá bom. Depois que a placa funcionou, eu coloquei ele de volta aqui. Ele sem ou com ele, a placa funciona normalmente. Então ele não está em curto e não tem problema nenhum nele. Aí é estranho, por isso que eu estou filmando esse vídeo. E aqui tinha alguma coisa de zinabre, tava meio parecendo enferrujado aqui em volta dele. Só foi eu retirar ele, a impedância aqui ficou normal, ficou 202. E coloquei ele de volta, o mesmo capacitor. Coloquei ele de volta, medi com o multímetro a impedância e ficou 202 mesmo, não voltou aquela resistência baixa que estava. Então aí bem esquisitinho, né? Porque esse erro é causado pelas memórias. Eu já também peguei pela CPU, MOSFET também. E agora um capacitor que não está em curto, não tem problema algum nele, está causando esse erro. É só tirar ele, pôr de novo que volta a funcionar. É bem estranho, né? Mas para a via das dúvidas, eu troquei o capacitor. Não ia deixar o que estava, né? Tá aqui, as memórias originais são essas. E aí tá aí. Eu vou ligar a placa aqui para vocês verem. 13. Filma aí pra mim, fazendo favor. Só não põe um dedinho na tela. Tá pegando aí certinho? Não fez um. Espera aí. Vou colocar um dissipador aqui só para não aquecer muito. É um dissipador de computador também, serve. Não precisa focar muito não, porque só para ver que tá funcionando.
Sem o cabo de vídeo não vai, né? Dá uma filmada na TV. Filma aqui. Aqui. Na frente. Na hora que rodar, você passa pra lá. Então tá aí, galera. Erro 0101. Defeito capacitor. Já foi feita a troca das memórias, mas não eram as memórias. Retirei a CPU. Não era nem ribale na CPU, porque eu havia retirado, depois coloquei de volta. Nem ribale nas memórias também, porque eu troquei as memórias. E o defeito continuou até eu retirar o capacitor que eu havia falado. Esse capacitor aqui, pequenininho, não dá nem pra ver, a câmera não vai nem pegar direito. Só foi retirar ele e colocar de volta, o defeito sumiu. Alguma coisa na trilha lá, onde é encaixado ele, onde é soldado ele, tinha alguma coisa. Só foi retirar e colocar de volta. Aqui superaqueceu. Agora me dá. Então é isso, um erro bem estranho aí. Tô gravando para deixar registrado, porque é interessante, a gente mexe aí com o Xbox, a gente pega cada defeito que deixa o cabra maluco mesmo. Então tá aí a placa Trinity funcionando. Agora eu vou fazer o RGH nela e já era. E detalhe que eu testei o capacitor e ele não apresentou nenhum defeito, mas troquei ele, né? Esse capacitor aqui. Então é isso, se vocês pegar uma placa assim, não vão logo fazendo ribale nas memórias, porque é um trabalho do caramba fazer ribale nas memórias, no processador também, na GPU, né? A gente costuma falar GPU. É processador e GPU tudo em um só CI, né? Chip. E é um trabalho do caramba. Então aí a gente vê uns vídeos na internet, parte logo por ribale. Não é assim. É um trabalho do caramba. A gente gasta os produtos aí e não são baratos. É fácil, a gente vem aqui, testa a impedância que tem aqui, que alimenta as memórias. Se é o erro 0101, é algum erro de alimentação ou até mesmo as memórias ruins. Também pode ser a GPU. É muito difícil ser a GPU. Um caso só, eu trabalho com isso aqui há bastante tempo, um caso só que eu peguei que era a GPU. O resto tudo era memória. Então aí testa a impedância aqui no MOSFET mesmo. E último caso faz ribale. Depois de testar tudo, trocar capacitor, que nem trocar, né? Testar, a gente testa e acaba trocando porque fica em dúvida mesmo. Mas beleza, aqui eu fiz a troca de tudo, até das memórias, e depois que eu fui testar a impedância aqui, aqui a placa Trinity, a gente tira esse fusistor e aí fica mais fácil da gente separar, né? O que é alimentação e o que vai ser alimentado. E é isso aí, galera. Valeu, até o próximo vídeo.